Bom dia. Josué capítulo 20, livro de Josué capítulo 20. Estamos falando sobre as divisões ali, quando Josué dividiu as terras para os hebreus. Agora vamos falar naquelas que foram separadas para abrigar os refugiados, para os levitas. Deus, o Senhor Deus, falou a Josué e lhe ordenou: designai a cidade de refúgio de que eu vos falei por intermédio de Moisés, onde poderá refugiar-se o homicida que matar alguém por acidente ou sem real intenção, e que vos sirva de lugar protegido contra o vingador de sangue da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar junto-se à porta da cidade e explicar a ocorrência às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para habitar entre eles. Se o vingador de sangue vier no encalço para executá-lo, não entregarão esse homicida nas suas mãos, pois feriu o seu próximo sem querer e não intencionalmente por razões odiosas. Entretanto, o fugitivo deverá permanecer naquela cidade até o dia do seu julgamento por parte da comunidade e até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Por este motivo, eles separaram Quedes na Galileia, no monte de Naftali, Siquém nos montes de Efraim, e Kiriat Arba em Hebron, nos montes de Judá. Do outro lado do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Rubem, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Essas, pois, foram as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possam refugiar-se todo aquele que haja matado alguém por inadvertência ou acidente, e assim se livre das mãos do vingador do sangue da vítima, até que receba a decisão do tribunal da comunidade. Então agora Josué separou cidades de refúgio, assim como Deus tinha determinado para Moisés. Era quando alguém cometesse um crime, um homicídio, digamos, culposo, aquele sem intenção de matar. Ele poderia fugir, então, para uma dessas cidades, e ali ele teria proteção. E mesmo que viessem os vingadores, parentes, né, amigo, querendo vingar a morte do outro que morreu, aquilo na cidade não entregaria, porque essa pessoa não teve intenção de matar. Ele ficaria protegido ali, não poderia sair da cidade. Se saísse, então seria responsabilidade dele. O vingador, aquele que queria vingança, poderia matá-lo se ele saísse da cidade. Mas enquanto estivesse ali, não poderia. E ele viveria ali enquanto aquele sacerdote daquela época que o recebeu estivesse vivo. Depois que ele morresse, então, ele já estava livre para voltar para a sua cidade de origem. Josué, capítulo 21. Então os chefes de família dos levitas dirigiram-se à presença do sacerdote Eleazar, de José filho de Num, e dos chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Quando ainda se achava em Siló, na terra de Canaã, lhe reivindicaram. Deus, por intermédio de Moisés, ordenou que se nos desse cidade para nela habitarmos,
e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os filhos de Israel deram então aos levitas da sua herança, segundo a ordem de Deus, as seguintes cidades, com suas porções de terreno próprias para o pasto do gado. A sorte caiu primeiro para os clãs dos coatitas, família por família. Os levitas, que eram descendentes dos sacerdotes, Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Aos descendentes de Gerson foram distribuídas mediante sorteio 13 cidades das famílias das tribos de Zacar, de Assé e Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bassã. Os filhos de Merari, segundo seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Rubem e de Gade e de Zebulon. Desta maneira, os israelitas deram aos levitas essa cidade, com suas pastagens, conforme Deus havia ordenado por meio de Moisés. Da tribo dos filhos de Judá e de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que se seguem. Foram outorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, porquanto para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos povoados em torno da cidade, porém deram-nas em propriedade a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, com suas pastagens, bem como Líbina, também com suas pastagens. Jatir e suas pastagens, Estemoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Aim, Juntá e Bet-Semes, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote, Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Total da cidade do sacerdote, filho de Arão, 13 cidades e seus arredores. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas remanescentes, entre os coatitas, as cidades que lhe couberam por sorteio foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhe ainda Siquém, cidade do refúgio, para os acusados de homicídio, Gesser, Kibzaim e Bet-Horon, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijaton e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da mesma tribo de Manassés couberam-lhe Taanak e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Concluindo todas essas cidades e seus campos e pastagens, foram entregues aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, ganharam da meia tribo de Manassés, Golã e Bassã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Bet-Será, cada qual com seus campos e pastagens, 2 cidades. Da tribo de Zacá, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Assê receberam Missal, Abdon, Elgate, Reob, cada qual com seus campos e pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio para o suspeito de homicídio, Amot-Dó e Cartom, cada qual com seus campos e pastagens, 3 cidades. Total da cidade do Gersonita, de acordo com seus clãs, 13 cidades e os seus arredores.
Para os clãs meraritas, o restante dos levitas, coube-lhe por sorte a seguinte cidade: da tribo de Zebulon, Jocneão e Cartá, Digme, Naalau, cada qual com seus campos e pastagem. Foram 4 cidades. Da tribo de Rubem, Bezer, Jassa, Quedemote, Mefaate, cada qual com seus arredores. 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade do refúgio para os perseguidos por terem matado alguém. Manaim, Esbom e Jassá, cada qual com seus campos e pastagem. Um total de 4 cidades. Total das cidades distribuídas por intermédio de sorteio aos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares, da parte restante dos clãs levíticos, 12 cidades. O número total da cidade dos levitas no meio do território dos demais israelitas foi de 48 cidades, com seus arredores. Essa cidade compreendia-se as terras da própria cidade e mais seus campos e pastagem ao redor. Assim foi determinado para todas as cidades. Assim, pois, Deus aos filhos de Israel, deu Deus aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados. Tomaram posse dela e nela estabeleceram. Deus deu-lhe também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo que juraram seus pais. Não seus inimigos pôde resistir-lhe, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que Deus fizera a casa de Israel, nem uma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Deus tinha prometido da terra aos hebreus, ele deu. Dividiu. A palavra de Deus se cumpriu integralmente, como sempre se cumpre. Cada um deles receberam a sua herança. Josué, capítulo 22. Josué convocou as tribos de Rubem, de Gade e a metade de tribo de Manassés. E lhe declarou: tendes obedecido tudo que Moisés, servo de Deus, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo que vos tenho orientado. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, pois, Deus concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhe havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou do outro lado do Jordão. Contudo, tende cuidado, somente de pôr em prática, diligentemente, o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos decretou. Amar a Deus, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Baçã, e a outra metade da tribo de Josué concedera a terra do lado oriental, a oeste do rio Jordão, junto aos outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou, declarando: voltai às vossas tendas com grande riqueza, muito rebanho, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos do vosso inimigo. Essa tribo, de Israel, de Manassés, os outros eles tinham pedido antes, do outro lado do Jordão, antes de cruzarem, quando eles tinham derrotado, tomaram posse daquela terra, falou: não dá essa terra para nós. E Moisés tinha concordado, eles deixaram a família deles, só a única exigência foi que eles atravessassem o Jordão junto e lutassem, guerreassem junto com seus irmãos, até eles também tomarem posse das terras. Agora, depois que todo mundo recebeu as terras, agora Josué já autoriza voltá-los para a sua terra, que tinham sido os primeiros a recebê-lo, para as suas famílias. Eles estavam levando agora grande quantidade de riqueza, em virtude do despojo de guerra. Que cada vez que combatiam, que lutavam, venciam os inimigos, tudo aquilo que eles apanhavam e dividiam entre eles. Então eles também já estavam levando uma grande quantidade. E Josué fala: não leva e divide entre vocês.
E eles agora então têm autorização para voltar, para assumir a terra deles junto com seus familiares que lá já estavam. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade retornaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Assim que chegaram aos limites de Gileade, próximo ao Jordão, do lado oeste do rio em Canaã, as 2 tribos e meia se reuniram e edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento do que eles haviam erguido, um altar na fronteira de Canaã, em Gileade, junto ao rio Jordão, no lado das terras dos filhos de Israel, toda a congregação de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias, dentre os clãs dos filhos de Israel. Quando chegaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, anunciaram-lhe: assim fala toda a comunidade de Deus. O que significa essa infidelidade que cometeste contra Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se neste momento e desta maneira contra o Eterno? Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor? Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Deus. Se, portanto, hoje voltais as costas ao Senhor para vos rebelardes contra Ele, amanhã mesmo a ira de Deus se precipitará contra todo o povo de Israel. Se a terra onde está estabelecida está contaminada e impura, passai para a terra de Deus, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que nós vos daremos. Mas não abandoneis a Deus, nosso Deus, e não nos façais participar da vossa rebelião, construindo para vós mesmos um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, os elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação israelita? E ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade. Então o que aconteceu? Eles voltaram, a tribo de Rubem, Gade e a metade da tribo de Manassés retornaram para sua terra, aquela que eles primeiro tinham recebido. Só que antes de cruzarem ali na beira do Jordão, fizeram um altar grande, imponente, mas estes altares não fizeram, todo Israel não entendeu bem qual foi o propósito, nós vamos descobrir agora. Mas eles fizeram aquele altar dali e foram para suas terras. Aí todo o resto de Israel ficaram sabendo, falaram, não, eles fizeram um altar, então é outro Deus, eles estão virando as costas a Deus. Então enviaram o sacerdote Finéias e junto com ele um representante de cada tribo, para falar com eles, se eles quisessem voltar, se acertasse, então seria declarado guerra, seria a primeira guerra mesmo entre os hebreus, entre o povo de Deus, eles iriam se destruir. Então mandaram, foi o sacerdote Jesus, olhem cá, por que vocês estão fazendo isso? Estão virando as costas aos nossos deuses, agora estão criando aí, fizeram uma imagem, um altar a outros deuses. Se vocês não estão satisfeitos com essa terra que vocês tomaram posse, passa o Jordão, passa por lá de cá. Nós daremos terra no meio aqui, do nosso meio. Por que vocês estão fazendo isso? Começou a trazer a memória, o que tinha acontecido com Acã, todas aquelas pessoas se rebelaram, as rebeliões várias que houve no deserto, e em virtude dessas rebeliões, todo o povo sofreu, todo o povo pagou.
Então agora esses líderes estão falando, não faça isso. Não vire as costas a Deus, não se rebele contra Ele. O que está acontecendo? Por que vocês ergueram este altar? Agora que nós vamos entender então a função do altar. Diante disso, o povo das tribos de Rubem, de Gade, de Manassés, do leste, ponderou os chefes das famílias de Israel. O Deus dos deuses, o Deus eterno e poderoso, Ele sabe. Israel deve ficar sabendo também o motivo pelo qual fizemos isso. Se houve da nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que Ele deixe de nos salvar neste momento. Se erigimos um altar com o propósito de nos apartarmos de Deus e para sobre a pedra oferecer holocausto, oblação, para nele fazer sacrifício de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta desta desobediência. Na verdade, foi por um certo temor que agimos desta maneira. Amanhã os vossos filhos e descendentes poderiam questionar os nossos, dizendo: que ligação pode existir entre vós e Deus, o Deus de Israel? Não pôs o Senhor entre nós e vós, filho de Rubem, filho de Gade, uma fronteira que é o Rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com Deus, e assim vossos descendentes seriam a causa dos nossos filhos abandonar o temor do Senhor. Por isso, chegamos à seguinte conclusão: erijamos esse altar, que não se destina a oferecer sacrifícios, nem completamente queimado. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco indelével entre nós e vós, entre nossos descendentes, depois de nós, como um testemunho perene de que prestamos culto a Deus, com nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifício de animais e com oferta de paz e comunhão na presença do Eterno. Sendo assim, os vossos filhos jamais poderão protestar contra os nossos, argumentando: vós não tendes relação alguma com o Senhor. Então imaginamos, se um dia isso vier a ocorrer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa: vede a réplica do altar de Deus que os nossos antepassados edificaram, não para o holocausto ou sacrifício, mas como testemunho concreto entre nós e vós. Portanto, longe de nós rebelarmos contra o Senhor, nem jamais cogitarmos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, ou manjar de cereais, nem para oferecer sacrifício de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente do seu tabernáculo, a tenda do seu santuário. Falou: não, peraí. Deus que conhece os nossos corações, conhece as nossas intenções, sabe. E vocês têm que saber também agora que o altar que nós fizemos ali foi um altar para Deus. E também um memorial para que todos fiquem sabendo que nós também pertencemos ao mesmo Deus. Porque amanhã depois, nossos filhos, nossos descendentes, poderiam questionar, falando: como vocês estão das margens do outro lado do Rio Jordão, ou seja, Deus colocou o Rio Jordão separando nós de vocês, vocês não têm parte no povo de Deus. Mas para que não acontecesse esse mal entendido, nós levantamos esse altar, que é uma réplica do altar do Senhor. Por quê? Para que todos saibam que nós pertencemos ao mesmo povo, que nós adoramos o mesmo Deus. E amanhã depois, seus filhos, netos e bisnetos não têm condição de questionar com os nossos, dizendo que nós não fazemos parte do povo de Deus. Foi essa a intenção. Não fizemos um altar aqui para outros deuses qualquer. Não fizemos um altar aqui para oferecer o holocausto, o sacrifício a qualquer divindade. Não, simplesmente é uma réplica do Senhor e, além do mais, é como um memorial. Para sempre lembrar que nós também fazemos parte do povo de Deus. Foi esta a intenção que eles fizeram. Isto é o povo de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Quando o sacerdote Finéias
os chefes da comunidade e os chefes das famílias de Israel que o acompanhavam ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Rubem e de Manassés do leste, ficaram completamente satisfeitos. Declarou então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Rubem, de Gade e de Manassés: sabemos hoje que Deus está em nosso meio, pois que não cometeste tal infidelidade contra o Senhor nosso Deus. Assim, pois, preservaste os filhos de Israel do castigo de Deus. Em seguida, Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram do território de Gileade para a terra de Canaã e relataram tudo o que se passou ao restante do povo de Israel. O que disseram agradou a todos, os israelitas. Então louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Rubem e de Gade estavam morando. Os filhos de Rubem, os filhos de Gade, deram ao altar o nome de Ed, para que tal monumento fosse um testemunho entre nós de que Deus é Deus. Eles fizeram, depois dele explicar então, para aquela comitiva, né, liderada ali pelo sacerdote Finéias e pelos chefes das tribos, qual que era a finalidade daquele altar. E eles entenderam, eles compreenderam e aceitaram a explicação. Louvaram, glorificaram o Senhor, retornaram a Canaã, e em Canaã também explicaram tudo o que aconteceu para todo o povo. E todos aceitaram a explicação e louvaram a Deus, exaltaram o nome do Senhor por tudo o que estava fazendo, que o povo ainda continuava fiel. Aí ele não estava pensando em virar as costas. Nós temos que tomar muito cuidado em tudo que nós fizermos, para sempre nós estarmos adorando a Deus, não adorando qualquer coisa, não levantando altares, não entrando ou cometendo o pecado de idolatria. Isso aqui nós falamos no Senhor, mas nós levantamos alguma coisa, uma imagem qualquer. Nós não conseguimos entender bem certas coisas que acontecem no mundo. As pessoas citam o nome do Senhor, mas eles têm ali uma imagem qualquer de um santo, de uma santa. E sendo que a Bíblia fala que isso é contrário, que esse tipo de coisa não pode acontecer. O Senhor nos deixa bem claro que não existe ninguém que pode interceder por nós, a não ser Jesus. O único intercessor real e verdadeiro é Jesus, é Ele que intercede por nós junto a Deus. E qualquer imagem, o altar que nós fizermos, comprarmos, ou não importa, nós nos curvarmos, adorarmos, nós estamos indo contra o Senhor, nós estamos nos rebelando contra Ele. As pessoas, infelizmente, né, de algumas religiões falam: não, nós temos que adorar a Maria. Jesus explicou isso bastante claro, que nós não devemos fazer nada, nem mesmo de Jesus. Mas a Maria era mãe de Jesus. Tá, se nós não podemos fazer do Filho, que é santo, que é o nosso Salvador, se nós não podemos fazer uma imagem de Deus, o nosso Criador, muito menos de Maria. Não podemos fazer de nada. Nós temos exemplo na Bíblia quando Jesus estava pregando, aí no meio lá uma senhora grita, fala: não, benditos seios, né? Benditos peitos que te amamentaram. Referindo-se a Maria, ou seja, que ela foi a abençoada mulher que o amamentou. Ele diz: não, muito pelo contrário. Benditos sois os que ouvem a minha palavra e obedecem. Esses são benditos. Outra feita, Jesus também pregando, aí vieram dizer para ele, o povo ali, aquele monte, falou: olha, tá sua mãe, seus irmãos, suas irmãs queriam falar com você.
Jesus não mudou o ponto de vista que ele estava pregando, ele olhou para todo mundo e falou, vem cá, quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Quem são os meus irmãos e irmãs? São todos vocês que ouvem a minha palavra e praticam. As pessoas endeusam Maria, mas é uma coisa ilógica. O que aconteceu a Maria foi que ela recebeu uma bênção. Foi uma bênção. Ela é bendita por quê? Porque ela recebeu uma bênção. Ela foi abençoada em poder gerar no seu ventre o Filho de Deus. Acabou. Mas isso não transformou ela em melhor do que outros. Então não podemos fazer imagem, não podemos curvar a imagem de quem quer que seja. A imagem que nós temos que ter do Senhor em nosso coração. Não podemos erguer altar quem quer que seja. Porque nós estaremos rebelando contra o Senhor. Estaremos rebelando contra a palavra de Deus. Não podemos estar levantando altares. Ou então, em outro caso, altares vivos. Hoje me assusta quando eu vejo pessoas, jovens, principalmente, falar, não, fulano de tal eu adoro, é meu ídolo. Nosso ídolo é Deus. Eu adoro fulano de tal, eu adoro o cantor tal, o ator, a atriz tal. Eu só adoro a Deus. Eu amo as pessoas, eu amo o ser humano, mas adorar, eu só adoro a Deus. Porque é isso que o Senhor nos ensinou. Adorar somente a Deus e não mais ninguém. Vamos tomar cuidado que tipo de altar nós estamos levantando. Não podemos levantar altares, senão no nosso coração para o Senhor. Hoje nós lemos Josué, até concluímos o capítulo 22. Amanhã, querendo Deus, iniciaremos o capítulo 23. A resposta, entendimento, está na palavra de Deus. Por isso, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.